Olá, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, vem, pode chegar. Comigo, Jorge Bin. Eu, Vanucci, já cheguei. Já chegou, e sabe quem chegou também, Vanucci? Chegou cedo. O seu xará, José Leopoldo Pacheco, que já fez diversas novelas, peças, filmes. Recentemente, ele era pai de uma mau caráter. Preciosa Montebello! Em Fuzue, ele é ator, diretor, cenógrafo, maquiador, figurinista. Estamos aqui com o Leopoldo Pacheco, bem na nossa frente. Seja muito bem-vindo, Leopoldo! Estar aqui falando com vocês. O bom, você vê que ele fala, ele era pai da... É bom, o bom do ator é isso, né? Você pode vestir a roupa que quiser, brincar de tudo, né? Mau caráter, era Preciosa, era mau caráter. Ele também era, né? A Preciosa era mau Ele caráter. também não ficava longe, né? Ele não ficava longe. Filho de peixe, peixinho, talvez. É melhor fazer um mau caráter ou um bonzinho? Numa novela, num teatro? Na televisão é mais difícil você fazer o mocinho. O mocinho tem uma linha ética que ele tem que andar muito pequena, muito restrita, né? E já o vilão, ele pode passear longe, né? Então, assim, tem um lado de você fazer o mau caráter, o vilão, numa novela, que você brinca muito. Né? O mocinho tem que andar naquela linha certa ali. Já difícil. No teatro, qual que é Quem que é esse que pode fazer tudo? Eu acho que eu não sei, a sensação que eu tenho muito do teatro é que como ele é um campo onde a gente é o agente ali daquela história, né, do ao vivo, todos esses personagens são... Eu já fiz vilão no teatro, acho que já, lógico que eu já fiz, mas digo, eu não vejo essa diferença, por exemplo, no teatro. Engraçado, nunca tinha pensado nisso. E no teatro você já pode, porque assim, né, quando você faz um mau caráter na novela, você sai lá no estúdio, beleza, né, você tá ali protegido, mas quando você sai na rua, a galera fala, olha lá, é o pai da Preciosa, não sei o que. Agora no teatro, quando você faz o vilão, você já pode apanhar ali mesmo, né, quando você sai, já pode apanhar ali mesmo. Mas acho que não tem mais isso, Não, olha, as experiências que eu tive fazendo Leôncio, fazendo, sei lá, Fred Sem Alma, personagens que são super vilões, assim, né? Mas as pessoas sempre chegam para falar com você porque elas gostam do que você está fazendo. Antes de entrar no ar, a gente estava conversando do Silvio de Abreu, assim, né? Maravilhoso. E o Silvio veio aqui e falou muito desse universo. Eu acho que a novela, ela permite que a gente mergulhe, ela leva até ao maior número possível de pessoas, os grandes talentos. E acho que no fundo, o que o público gosta, óbvio que tem o texto ali, mas é ver o ator, né? É ver a realização daquilo que é na mão de vocês. Fazendo aquele personagem. Né? É isso, né? É o que que encanta a gente. Acho que talento, sim. E depois elas acabam te acompanhando, né? Então você entra numa próxima novela e fala, o cara que fez, vamos ver como ele vai fazer essa aqui. Né? E como você passeia, como artista, né? Como você passeia por esse lugar, assim. Então, esses personagens de grandes caracterizações, assim, eu sou fãzaço, eu adoro esses personagens, de mudar de cara, de mudar completamente de tudo, assim. Então, acho que isso é uma faceta que deixa a gente passear para levar as pessoas a entrarem no universo daquele ator fazendo aquele personagem. Sim. Né? Completamente diferente de uma coisa da outra. Um contemporâneo, outro de época. É o que aconteceu com você com o Fred Sem Alma, assim. Precisei ler seu nome embaixo para saber que era eu. Careca, tatuado, com a barba de... Porque era um pirata. Era um pirata. Outro pirata mau caráter mas também. Ele era mau caráter, mas ele era do bem. Eu não sei, né? Eu adoro que o ator defende. O ator defende. Sem dúvida nenhuma. É isso que eu falo. Fazer personagem, pra mim, eu não tenho juízo de valor nenhum. Eu tenho que tentar mostrar a humanidade daquele personagem, né? Porque, sabe, eu posso estar, enfim, falando uma besteira gigantesca e tal, mas o Leôncio, ele foi muito... Enfim, foi o seu... O Leôncio era um personagem icônico. Já era um personagem icônico com o Rubens. Nossa, e o Rubens, meu Deus. A própria história já era icônico. O Rubens fez deslumbrantemente. Eu era moleque quando o Rubens fez. E tive a felicidade de fazer com o Rubens. Ele era o pai do Leôncio na minha versão, na nossa versão da Escravizaura. Nossa, e o Rubens, assim, só o olho dele não precisava falar mais nada. Ele só olhava e falava...
Tem o grito agora no Resgate, só que não tem fala dele, né? Ele aparece bem no comecinho, e ele tal. Só o olhar dele, assim, que pena que não tem mais capítulo. Mas voltando à Escravizaura, depois a gente fala do grito e tal. Tem uma cena que eu sei que ela repete no final. Quando o Leôncio já tá perdendo tudo, tal, tá aquela coisa. Aí ele começa a recordar. E o tal pai, tal Rubens e tal Leôncio, criança, e eles estão açoitando uma escrava. O olhar, que é o do ator, né? Que depois ia se tornar você, o Leôncio e tal. Você já vê que tem um contexto, ele foi ensinado a ser malvado, a ser mau caráter, assim. Então, é uma já escola. Vinha ali. Mas isso historicamente existiu, né? Ele amava Isaura. Então eu justificava tudo o que ele fazia de maldade. Isso eu conversei muito com o Erval na época, quando vinham as cenas. Algumas cenas que saíam um pouco desse lugar e viravam um psicopata. Eu falava assim, mas Erval, tem uma onda do personagem que toda a loucura que ele faz por amor a essa mulher, mesmo que errado, mas ele faz por amor a ela. Quando sai desse lugar, vira uma psicopatia que eu acho que não cabe. Então a gente chegou até a mudar algumas cenas nesse sentido, para manter ele nessa linha do fazer por amor, né? De fazer tudo o que ele fazia por amor àquela mulher. Todo personagem você consegue fazer isso, assim, o autor, ele permite, né? Porque você, na verdade, eu imagino assim, eu estou escrevendo aqui a novela, mas você está vivendo aquilo, né? Você está sentindo aquela verdade que de repente você fala, opa, não é esse caminho aqui. Você traz uma justificativa, você, sim. Né? A alma tá ali com você. Olha, o próprio Silvio de Abreu, quando a gente fez Belíssima, que foi... Eu fiz uma minissérie na Globo chamada Um Só Coração, fui fazer a Escravizaura e voltei para fazer Belíssima. Ele escreveu um personagem chamado Semil, que eu acho Belíssima uma super novela. Eu acho que o Semil era um personagem apaixonante. Eu defendo o personagem com unhas e dentes. E no fim da novela teve uma mudança de rota do personagem por caminhos que a novela estava indo, e que ele era excessivamente bom, excessivamente sofredor, e eu achava isso o máximo. Ele ser excessivamente bom e ele excessivamente sofredor. Porque eu acho que a grande maioria dos homens do nosso país passa pelo que o Semil estava passando. Poucos são os que se dão bem porque são empresários ou porque são ricos, e ele era um cara pobre e que estava lutando pelo amor daquela mulher, e porque ele era bom coração, porque ele criava os filhos, ele era viúvo e queria casar com aquela mulher. Então eu defendia essa história com ele, e a gente conversou muito com o Silvio na época, e a Denise Sarraceni, que é quem diria, sobre essa construção do personagem, né? Sobre esse caminho do personagem. Não são todas as novelas. Algumas novelas nem chega a ter esse... algumas novelas são mais leves, são mais brincalhonas, novelas da Sete, por exemplo, que você consegue, sei lá, pegar um caminho mais divertido do personagem, de construção do personagem. Então, talvez nunca tenha tido essa discussão, mas o próprio Fred Sem Alma. Quando começou a fazer, o Fred Sem Alma seriam os 4 primeiros capítulos. Ele iria preso e ele só voltaria no fim para desvendar a história do outro inglês que tinha roubado todo o tesouro. Deu uma semana de gravação, eu falei, isso aqui está muito bom. Eu duvido que vai ficar 4 capítulos. Eu já pensando na minha cabeça, vai ficar 4 capítulos. E imediatamente entrou no ar e ficou até o fim da novela, direto. Né? Aquele grupo de piratas, eram 40 piratas. Era muito bacana. Era genial. Era muito bacana, muito bacana. E tem uma diferença, assim, de você fazer um vilãozão. Vilãozão da novela da Sete... ele tem que ter uma pegada meio cômica, mais leve, do que um mais vilão, divertido. tipo o Leôncio, que não, ali não é cômico não, ali é barra pesada. Barra pesada. Como que você pensa nessa construção do personagem? Vai no olhar, tipo, eu vou dar esse tom cômico, vai ter essa... Quando você começa a gravar, você tem um laboratório lá, né? Sim. Então, quando você pega uma novela da Sete, que já é uma novela que tem um tom mais leve, quando você juntaram, por exemplo, novela do Daniel Ortiz, era
a família era eu, a Savala, eu era um viúvo que tinha 4 filhos. A Savala era uma mulher que se apaixona por esse cara e que assume os filhos que ele tem. Ele tem 4 filhos. Afeganistão, Israel, Bélgica e Itália. Cada filho tem um nome. Então, quando você pega essa estrutura familiar, com esse elenco, que era eu, Savala, o Gabriel Godoy, o Kaique Brito, a Sabrina Petralha, a Giovanna Lancelotti, quando você junta essas pessoas dentro de um Fusca azul, não tem como. Então, você sabe que a estrutura já te leva para um lugar, entende? O carro é aquele. O carro é aquele. A mãe é a Savala, os filhos, cada um tem o nome de um país. Que família louca é essa? De onde vem isso? Aí, essa própria construção já te leva para um lugar, entende? Ou quando você pega o Fred Sem Alma na novela das 6, né? Que era a novela das 6. E era um pirata também, era um pirata inglês, com sotaque. E aí eu lembro que eu cheguei, quando eu vi o desenho do personagem, a Maria Salles e o Vinícius Coimbra. Foi um belíssimo trabalho aquele. Quando eu olhei para Maria, eu ia fazer os 4 primeiros capítulos e assumir a novela. Eu olhei para Maria e falei assim, vai ficar que nem tá nesse desenho, era uma ilustração deslumbrante. Era aquele personagem num desenho. Ela falou, vai ficar desse jeito. Eu falei, cara, posso ficar careca, precisar depilar, eu depilo, porque isso é incrível. E vou lá e faço, corto careca, ponho a tatuagem, né? Todo dia põe e tira aquela tatuagem. Aquela roupa que pesava, sei lá, 18 quilos, entre armas e couro, e bota e tudo. E monta o personagem e leva o personagem para o set pela primeira vez. Eu não tinha ido até o navio. Aí eu cheguei, eu tinha um navio de tamanho real e entrava por trás do navio. Quando eu entrei por trás do navio, eles tinham deixado pronto os 40 piratas. Estavam lá, tão produzidos quanto eu, igualzinho o filme Piratas do Caribe. Que eu olhei aquilo e falei, gente, virei criança brincando de Forte Apache. O navio era meu, aqueles piratas estavam comigo. Eu falei, o que é isso? Né? Um delírio. E foi um delírio de fazer. Foi uma loucura. A gente gravava das 5 da tarde às 3 da manhã, porque tinha que estar escuro já. Normalmente era à noite, por causa do clima dos piratas e tudo era à noite. E ao ar livre. Então, assim, eu comecei a trabalhar, saía. Que esse navio ali era montado na cidade cenográfica, né? Com croma atrás. Com croma em volta. O croma passeava. Dentro do estúdio ou não? Não, fora. A cidade cenográfica. Era. Cara, muito louco. Porque eu lembro que eu passei na frente dele e aquilo me chamou muita atenção, assim. Era do tamanho real, cara. Que é uma estrutura que ficou, né? Ficou para a próxima. Mas ficou. Usou-se em outras coisas. Nossa, é bizarro isso. Os cenários eram incríveis, tudo era, nossa, maravilhoso. A própria história da chegada da família imperial no Brasil, toda a importância da Leopoldina na nossa história, tudo isso numa novela da 6. Maravilhosa. Incrível, né? Todo o elenco ali era bem legal. Nem a produção de época e putz. Agora, toda essa, né, assim, estou aqui no meu Forte Apache, estou aqui nesse momento lúdico, vem da sua formação, né? O Jorge aqui falou, né? Ator, diretor, cenógrafo, maquiador, figurinista, visagista. Essa sua formação ampla, porque na verdade o teatro é muito disso, né? Quem tá no teatro não é só ator, não é só diretor, não é só... Né? Sim, até por necessidade. Até por necessidade. É isso que faz o diferencial. E aí, eu já trago assim, tem uma nova geração que é ator de estúdio, né? Assim, que sim, talvez não tenha feito tanta coisa, não subiu cortina. Eu acho que eu como ator, o fato de eu fazer isso tudo, eu tenho essa serifa, eu tenho esse carimbinho no meu trabalho. Então, assim, eu conheço o ator profundamente. Quando eu estou de fora de um espetáculo onde eu faço cenário, figurino, direção de arte, faço tudo, ou às vezes eu faço só o figurino, ou às vezes eu faço só a maquiagem, eu tenho uma facilidade muito grande de reconhecer o personagem no ator.
Então, o jeito que o ator anda, o jeito que o ator fala, o jeito que ele se movimenta, a cor da pele dele, a cor que o cenário vai ter, a cor que a luz vai incidir, tudo isso é muito definidor do trabalho estético na cena do palco, no teatro, né? E lógico que quando eu vou para a TV, por exemplo... essas caracterizações como o Fred Sem Alma ou como o Feliciano no Sétimo Guardião, que era um morador de rua, eu levava 1 hora, 1 hora e meia todos os dias maquiando, todos os dias, e levava 1 hora pelo menos para tomar banho, tirar aquela lama toda, todos os dias. E os meus colegas olhavam e falavam assim, eu não sei como você tem paciência. Eu falei, gente, eu gosto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas você tem que vencer. Eu falei, eu venho 1 hora antes foi lá. E vou lá e faço, e fico na curtição. E até a própria caracterização, você se caracterizando, colocando, tudo já vai te levando para aquele lugar do personagem, você já vai sentindo. Sem dúvida, o camarim, vem a voz, né? vem o corpo. Camarim leva a gente para... Totalmente. A chegada no teatro, eu sempre converso isso, eu gosto de chegar com antecedência, 2, 3 horas antes do teatro. Porque essa climatização, para mim, é que vai me levando para dentro da história, do palco, do personagem, né? Eu sempre falo que o ator de teatro tem uma coisa um pouco como o instrumentista da orquestra, né? Aquele cara, o violoncelista lá, toca cada vez com mais profundidade aquela mesma partitura. Nosso trabalho no teatro é assim, a gente repete aquilo todos os dias, né? E cada vez com mais alma, né? Porque esse personagem vai se desdobrando na sua frente, né? Então, isso é um processo do ator de teatro que é muito bonito, diferente da televisão, que é descartável, né? No sentido de fiz hoje, amanhã é outra história. Fiz hoje, amanhã é outra história. Ou no cinema, que o diretor... que comanda tudo. A narrativa da imagem é que comanda tudo. No palco são os atores. Né? Uma vez eu conversei com a Denise Fraga, né? E ela tem o costume de ir até a porta, né? Para receber as pessoas, receber o público. Que ela faz. E ela fala assim, eu gosto de ouvir o barulho do teatro, né? Que ela vem lá do camarim, tem um silêncio, aí ela começa a ouvir o burburinho, muito bom, né? Assim, muito bom. Que é isso, né? Que te traz para dentro daquele... Te traz para dentro, né? Sem dúvida. É muito bom. A Bel Lisboa também. Teve uma peça dela que eu fui assistir que ela tava lá recepcionando todo mundo. Falou, nossa, que legal. Ela recepcionou 1 por 1. Assim, por favor, obrigado, Mel. É muito legal. É muito bacana isso. Acho muito legal. Muito legal mas mesmo. São e às vezes já tá no personagem, né? Às vezes já tá você viu o Tony personagem. Esse espetáculo fazendo ali, impressionante, os dois da plateia, recebendo todo mundo e conversando com todo mundo. E quando você percebia, já estava rolando, já estava acontecendo a história ali. Né? E você caiu assim no teatro meio que por acidente, né, Leopoldo? Foi. Foi meio que por acidente, veio das artes. Você desenhava desde criança, né? Eu desenhei desde moleque, fui fazer, eu lembro com, 13 anos. Porque eu queria estudar pintura e desenho, e minha família não tinha grana, nem nada, de uns tios incríveis. Um dia eu chego em casa e assim, a sala de casa estava forrada de tela, cavalete, estojo de tinta holandês, que esses tios me deram de presente para me incentivar. E eu fui estudar, chamava-se Escola Paulista de Belas Artes, era ali do lado do MAP, na Conselheiro Crispiniano. Você subia no prédio, saía num andar todo assim de janelões. E eu olhava, um moleque de 13 anos, eu olhava ali, para mim, aquelas pessoas todas tinham mais de 60 que estavam ali, né, desenhando e estudando. E entra um molequinho com a sua pastinha e começa a estudar luz e sombra, estudar cor, proporção, com aquelas pessoas que tinham uns 60 anos, 70, já com uma história. Então, assim, eu tinha essa curiosidade. Depois eu vim, com 15 anos, eu comecei a trabalhar com desenho animado publicitário. Fiquei trabalhando dos 15 aos 25 com desenho animado publicitário, que era tudo feito à mão. E como que era esse processo, assim? Não consigo nem imaginar sem um Macintosh. Não tinha computador. Isso é errado. Você estava falando de desenhar, eu também sempre desenhei e tal. Até meu afilhado, eu converso muito com a minha prima, falou assim, gente, dá lápis de cor e papel para ele. Depois você vai dar tablet para ele desenhar digitalmente, deixa ele se sujar com tinta, que faz muito parte desse processo. Sim, eu trabalhei também com jornal, mas quando eu fui trabalhar com jornal, eu já estava, enfim, formado na faculdade, aí já era tudo digital. Agora, manualmente, eu não consigo imaginar como se anima manualmente. Movimento por movimento. Você começava com o animador, né? Você tinha aquelas mesas de animação que giram com pino, onde ele ia colocando papel, ia fazendo a sequência do movimento todo, aí depois intercalava, ele fazia chaves.
Então, sei lá, se tem 24 quadros por segundo, era assim, né? Você tinha a película, 24 quadros por segundo, em desenho você fazia um desenho para cada 2 frames. Para cada 2... Então, assim, de 24 você tinha 12 desenhos, né? Esses desenhos, o cara fazia as chaves, 1, 6, 12, 20, e aí depois passava por um cara que intercalava, que tinha o mesmo traço daquele desenhista, que fazia os intervalos de todos. Depois isso vinha ou para uma Xerox, uma máquina enorme que fazia a Xerox em acetato, ou ia para o traço no nanquim, à mão, desenho. Daí ia para a arte final, que coloria isso. Depois vinha um tratamento em cima de cada cor, ou com aerografia, ou com lápis dermatográfico, ou com guache, ou com nanquim. E aí depois isso ia para uma tabletop, que nada mais é do que uma câmera com iluminação, com os trilhos, e ela fechava o quadro exatamente nesse desenho. Você tinha um cenário pintado atrás, aí você levantava o vidro, trocava o desenho, 2 frames. Levantava o vidro, 2 frames. Aí a hora que esse filme andava, você tinha lá o... Esse processo todo demorava quanto tempo para a gente assistir 30 segundos? Nossa, 30, um filme de 30 segundos, você levava um mês. Um filme de 30 Além segundos. de você com seu tablet lá. Não, tablet, hoje você digita da inteligência artificial, montanha, carrinho, pum, sai o filme. E é uma coisa totalmente fria, não tem essa coisa da arte, né? Parece que a arte, enfim, é deixada de segundo plano. Isso, a inteligência artificial, acho que vem... E mais do que a arte, tem uma matemática aí, matemática, né? também Porque pra você. Você tem lá, né? Você tem a quantidade dos frames, você tem, né? Onde tem que bater, onde tem que... E às vezes você tem 1 ou 2 acetatos, ou 3 acetatos diferentes num mesmo frame, por exemplo, né? Então você tem um acetato aqui que tem a minha mão, um outro acetato aqui que vem um personagem que vai entrar embaixo da minha mão, e um outro acetato que tem um passarinho voando em cima, né? Então você tem, às vezes você tem um filme de 30 segundos que tem 1.500 desenhos, né? Mas aí você tinha uma equipe, obviamente, com vários desenhistas. Vários desenhistas, vários artefinalistas. Isso é muito louco. Não, com 15 anos. Chamava-se Briquet Filmes, é um amigo querido. E é muito, porque assim, cada ilustrador tem um tipo de traço, né? Você tinha que seguir. E aí você tinha o ilustrador para aquele tipo de filme. Então, sei lá, tem que ficar igual. Um desenhava o Bom de Boca, o outro desenhava o Cleibon, o outro tinha mão para desenhar o Chantilly, não sei da onde. Então, nossa, você tá falando aqui, eu tô viajando em todas essas que eram emblemáticos. Eu tenho foto. A menininha da Cleibon pulando corda. A base da foto do Cepacol, use Cepacol diariamente. Tava eu lá, a produtora, o Briquet fala, Léo, faz a imagem do Bom de Boca aqui. E a imagem do Bom de Boca, a foto era minha, da onde saiu o traço para fazer o filme do Bom. Olha, você sabia? Sensacional, né? Bom de Boca. Mas o personagem, ele era queixudão, não tinha nada a ver comigo, mas digo, a base o jeito de segurar o vidro e tudo. Nossa, eu viajei aqui, meu pai fazia jingle, né? Era muito esse processo de juntar depois, né? A música com o filme que chegava, né? Como as campanhas eram mais amplas, né? Assim, era bem... Sim, eram muito mais... Envolvia muita gente, né? Envolvia cinema, envolvia estúdio de som, envolvia estúdio de desenho animado. Então você tinha um filme, sei lá, você tinha um filme de 30 segundos, onde terminava com uma vinheta que era feita em desenho animado e que isso tudo passava para trilha e ia para um outro... Então assim, você tinha muitas produções envolvidas no ecossistema ali. Exato, imenso, grande. Imenso, no YouTube tem vários canais que colocam comerciais, sei lá, você coloca Vale a Pena Ver de Novo 83, comerciais. Então quando ele tem exatamente os vídeos cortados com os comerciais da época. Eu fico assim, horas assistindo, vendo todos esses. Todos. Era muito legal, era muito criativo, era muito bacana. E hoje mudou muito? Hoje é mais rápido esse processo? Quando eu voltei na produtora, nos anos 90, eu fui muito amigo, o Briquet faleceu o ano passado. Eu sempre fiquei muito amigo dele, e virava e mexia, eu passava por lá, porque era ali no Ibirapuera, como chama? República do Líbano. Era bem entrando na República do Líbano, no estúdio ali onde a gente trabalhou a vida inteira, né? E eu virava e mexia, passava ali. Eu lembro que eu entrei nos anos 90, que eu olhei e falei, mas cadê todo mundo? Tinha, sei lá, 2 computadores, onde era arte final, que trabalhávamos em 10, 12, e tinham 2 computadores.
uma pessoa trabalhando, aí tinha uma outra sala de produção, onde tinha mais uma pessoa trabalhando, e o Briquet lá em cima na sala dele. Eu estranhei muito isso tudo. E agora, aliás, agora? Tem uma polêmica toda esses dias eu estava conversando com um dublador e ele falou: pô, tá entrando a inteligência artificial aqui e tal. E eu falei, pô, não dá para dublar na inteligência artificial porque você precisa da emoção do ator. Exatamente. Não tem. Como é que você vê isso hoje, a inteligência artificial entrando na arte, entrando na criação? Enfim, eu acho que precisa se balizar colocar regras nisso, e as regras têm que ser muito claras e definidas, né? Nós, atores, já estamos tentando, né, de alguma maneira, estudar e tentar prever isso. Os nossos contratos são difíceis, são contratos que são leoninos, e a gente sempre cedeu, né, para esses contratos leoninos pela necessidade de trabalhar, né? Então isso tudo precisa ser revisto, e a questão da inteligência artificial faz uma parte grande de responsabilidade nossa. Então, quando eu vejo o trabalho de voz, por exemplo, né, eu também acho que é complexo. Eu consigo reconhecer quando alguma coisa é feita com... Quando eu vejo, sei lá, o Drauzio Varela vendendo cogumelo da saúde, eu falo assim, gente, primeiro que o assunto já está errado, não é, já pelo assunto você vê que não é o Drauzio Varela. E aí depois você vê, tem um movimento, uma batida coisa que não dá certo. Não dá certo, gente. Não tem sincro, não tem, né? Então, assim, a gente precisa realmente, porque isso está sendo usado 3x4 aí para tudo, né? Eu vejo quantas pessoas e quantos amigos têm filmes feitos vendendo outras coisas que não tem nada a ver com a pessoa. É criminoso mesmo. É criminoso. E você não tem como se defender, então precisa se colocar regras. Precisa se colocar regras. Eu vi um que era da Angélica vendendo mala. Então eles pegaram realmente um stories dela, olhando pra câmera e falavam: oi, meus amores. Aí quando cortava, começava umas coisas de mala e era a voz dela. Só que tinha uns S's que eu falava, não é ela. E aí você entrava naquele perfil, era um perfil, obviamente que as pessoas estão te tapeando, eu ia lá e denunciava. E voltava com outro perfil, o mesmo anúncio. Eu vou lá e denuncio toda hora. Porque é criminoso. Mas eu acho que não tem só o anúncio, né? Porque a gente consegue até identificar, muita gente cai no anúncio, mas tem documentário já dublado com inteligência artificial. Vários jingles totalmente. O próprio cinema de efeito, né? O cinema de efeito, são cenas que você olha e fala assim, como construíram isso, Jesus, né? Cada cenografia que você fica babando de ver, né? E realmente é de uma qualidade absurda, mas é computador, é inteligência artificial, é a produção daquela imagem toda, né? Agora, ao mesmo tempo, eu fui da equipe do Faustão, né? E a gente fazia o show dos famosos, em que você coloca muito a realidade aumentada. Aquilo amplia o show, mas tem o talento humano ali. Tá ali, né? Tem o Sem talento dúvida. no palco, Sem fazendo o grande desafio, a maquiagem, o visagismo, tem tudo ali. Você fala do cenário, né? Aí você acrescenta no cenário, aí você bota uma peça que não tem ali e tal, mas tá no limite da arte. A gente colocando regra vai ficar bom para todo mundo, né, no fundo. Agora, conseguir botar regra que é difícil. A gente vive o capital tá mandando em absolutamente tudo, né? Em absolutamente tudo. Então, o mais fraco sofre, padece. E hoje tem uma questão, você falou ali dos contratos, né? Hoje tem uma questão que a gente ouve de muito ator, que é assim, putz, eu assino aqui, vale até pra mídia que não é... Que vai ser lançada no futuro ainda. Isso então, tá no contrato. Você já autoriza pra mídia, pra plataforma que não tem. A Madonna, ela tem um documento que ela não autoriza a imagem dela depois de morta pra inteligência artificial. Ela não quer que façam nada com ela. Nada com ela. Eu tomei um susto quando eu vi aquele filme da Kombi. Da Maria Rita e da Elis Regina. Regina. Eu, quando olhei aquilo, eu falei, Jesus, onde é que nós vamos parar? Eu tomei um susto quando eu vi aquilo. Eu olhei e também fiquei exatamente a sua reação. E a gente pensa que é ficção, né? Porque tinha muito filme de ficção que assim, você série, a Westworld. Que, né, adorava. Que é isso. Adoro essa série. Mas é o Westworld, né? Que fica o chipzinho, né? Que vai pra cidade. Não é.
Westworld é aquele faroeste onde as pessoas iam lá para É matar. um parque, né? Que Isso, vai lá um pra... parque É onde esse as daí. pessoas iam para matar. Que a gente acha que é ficção, mas a inteligência artificial tá fazendo isso. Sim. Você recria a vida que você quer ali, né? Você cria, né? Realmente eu não sei se eu queria Não, eu não ia querer estar nada, na não. Kombi com minha mãe. não, então, morta, eu já acho não que sei. isso Não, eu acho perdeu-se meio bizarro. perdeu-se o limite total, né? Total. Eu acho meio bizarro. Esse Mas tem limite muito total. trabalho de inteligência artificial que tem que ter a inteligência humana mesmo para você... Sim. Porque Porque até... é isso, a Madonna já está deixando claro, não quero que use. Quem disse que Elis Regina ia querer? Exatamente. Nossa, nem... Enfim, né? Não ia passar nem pela cabeça dela que isso de existir. Que eu achei bem, bem complicado. Mas até programas que geram legenda em artificial, você precisa depois do ser humano para ir lá rever a separação tudo. tá Mas errada. quantos filmes você coisa vê que tá você fala assim, errada. tem a conjunção, tá errada a conjugação do verbo, você fala dela, inteligência artificial que está fazendo isso. Então, assim, como artista, você não se sente subestimado? Porque eu lembro que eu fui na casa da minha prima, e eu sou publicitário também. Aí tá lá, tal, aí ele falou, você faz publicidade? E ele falou, nossa, porque a inteligência artificial, ele pode gerar o card do Instagram, gera arte, gera o texto. Eu falei, gente, então eu não sirvo pra nada. É, mais Aí ou eu menos falei, isso. não, mas eu consigo conversar com você aqui, a gente senta junto, eu desenho aqui, e vai sair uma coisa criativa de verdade. Você não se sente subestimado com essa coisa de inteligência artificial? Eu sou sinto artista. subestimado, não. Eu sinto que a gente tem um futuro nebuloso, né? Nesse sentido. Então, assim, é um pisar num lugar que você não domina absolutamente nada. E que ele pode vir para cima de você como uma avalanche e te engolir, né? Então, assim, verdadeiramente, é urgente essa questão de se colocar regra nesse negócio, cara. Mas é que a gente pensa, né, na inteligência artificial nos meios eletrônicos, né? Sim. Mas no teatro, você tem o contato humano. Não tem jeito. ali. Teatro, não tem como, teatro né? não tem jeito. Então, eu acho que em algum momento a gente sempre vai buscar, apesar de todos os avanços que a gente possa ter, a gente busca esse contato humano. Sem dúvida. O teatro, a inteligência pode até me ajudar a desenhar um figurino, né? Sei lá, a projetar um cenário, mas o cenário vai ter que ser construído fisicamente, né? Tudo bem, até tem impressora hoje fazendo, sei lá, tudo, né? A mesa, o copo, tem impressora já fazendo isso tudo, né? Mas eu tenho que desenhar, eu tenho que ir lá lidar com a máquina, eu tenho que recompor aquilo, eu vou fazer, depois eu vou dar um tratamento em cima daquilo, vou pintar, né? Mas vai passar por cima do marceneiro, vai passar por cima do serralheiro, né? Então a inteligência artificial já nesse lugar já afeta a estrutura de trabalho, por exemplo, do teatro, né? Eu acho bizarro, assim, de inteligência, eu acho tenso. Vira um tenso. podcast de filosofia aqui. Exatamente. Mas não é, mas Questões é. profundas, São questões profundas. Voltando, eu fui parar no teatro. Eu fui Depois da parar no inteligência teatro porque artificial. eu fui estudar, eu fui fazer artes plásticas. Sim. Eu queria fazer arquitetura. Aí quando chegou na hora de prestar o vestibular, eu falei, não vou fazer arquitetura não. Aí eu prestei artes plásticas e entrei. E no primeiro ano das artes plásticas eu me ofereci para o grupo de teatro da FAAP. E grupo de teatro nunca para, né? Tá sempre, sempre. Bebeu ontem, não veio hoje, mudou de escola, Atores. desistiu. No universitário é mais circular, circula-se muito, né? E o diretor olhou para mim, chamava Zé do Lima, ele olhou para mim e falou assim, cara, a gente vai estrear em Rio Preto, você já conhece o espetáculo, você não quer entrar no lugar de não sei quem lá? Eu falei, já tô aqui, vamos, né? Quando a gente estreou o espetáculo em São José do Rio Preto, eu falei assim, tem um lance aqui nesse palco que me agradou muito, né? Quando terminou o festival, esse cara olhou para mim e falou assim, você é ator, você tem que estudar. Eu falei, eu tô gostando disso aqui, cara, onde eu estudo? Ele falou, tem uma escola da USP, que é a melhor escola de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar da EAD. Eu falei, vou lá prestar. Isso foi em outubro. Me inscrevi, em dezembro eu prestei o exame, entrei, e fiz os 3 anos da EAD naquela época, eram 3 anos. Quando eu terminei, eu saí do desenho animado publicitário, eu larguei tudo e passei a viver exclusivamente de teatro. Caramba, e o exame da EAD é bem dificinho pra entrar, Uma semana, né, É de exame. bem dificinho, Uma semana. Faz tirando, bem dificinho, bem bem difícil. difícil. Caramba. E como é que foi essa decisão quando você tá lá fazendo animação, né? Queira ou não queira, a publicidade
circula mais do que Sim. dinheiro, do que Sim. início de teatro, né? Como é que pegou isso, assim, sua família, como que... A minha família sempre apoiou muito. Meus pais sempre foram pessoas incríveis, assim, com toda a simplicidade deles. Eles sempre apoiaram os filhos em tudo que os filhos quiseram fazer. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, eu na verdade 4 mães, né? E eles sempre apoiaram tudo. Então, assim, eu tive total liberdade para fazer. E é claro que eu, durante a EAD, eu lembro, por exemplo, de crise de identidade, né? Eu estava na EAD já pensando e fui lá na casa da Maria Alice Vergueiro. Falei, pô, a Maria Alice Vergueiro é uma grande atriz e estava passando por muitas dificuldades lá nos anos 80, né? E eu falava, putz, olha o que eu estou escolhendo para mim, né? Que difícil que é isso, né? E ao mesmo tempo tem um lado apaixonante. Então eu acho que para tentar de alguma maneira me ajudar a sanar essa questão financeira que o teatro traz, que é muito difícil, eu diversifiquei muito. Eu virei cenógrafo, figurinista, maquiador. Eu comecei a fazer um pouco de tudo para tentar sobreviver. Chegou uma época lá nos anos, sei lá, no começo dos anos 2000, que eu estava realmente muito cansado. Eu já tinha uma carreira estabelecida. E o Gabriel, eu trabalhava com o Gabriel Vilela fazendo cenário e figurino para ele, e o Gabriel vem com um texto, fala para mim assim, você tem que fazer esse texto. Eu falei, as pessoas já não estão me chamando mais como ator, eu estou fazendo muito cenário, muito figurino, estava quase desencanando de ser ator. E ele vem com esse texto chamado Pólvora e Poesia, que é um texto que o Alcides Nogueira escreveu para o Cláudio Fontana. É o encontro dos 2 poetas, do Rimbaud e do Verlaine, os 2 anos em que eles viveram juntos em Paris, e que mudou a poética no Ocidente. Então, são esses espetáculos que marcam. Quando eu li aquilo, eu falei assim, eu conheço esse personagem, eu sei fazer. Isso eu sei fazer, que era o Verlaine. Era o busto do Parnaso em Paris, que encontra uma menina de 16 anos que passa como um trator por Paris e muda a poética. E foi um espetáculo muito importante na minha vida. Que o Alcides escreveu. Eu fui fazer essa primeira minissérie porque o Alcides e a Maria Adelaide escreveram um personagem para mim que chamava-se Samir. Eu e esses personagens simbólicos, né? Era um libanês. A minissérie falava sobre a construção de São Paulo dos anos 20 aos anos 50, um libanês que chega em São Paulo como um mascate que representa um pouco esse universo da 25 de março. E eu me enfiei na 25 de março, eu fui estudar, eu praticamente aprendi a falar árabe para fazer o personagem. Era o meu primeiro trabalho, eu tinha uma ansiedade, uma vontade que fosse, né? E o Alcides e a Maria Adelaide escrevendo para mim, tinha toda uma responsabilidade também de estarem me levando para lá. E fiz um trabalho lindo, foi um personagem incrível na minissérie, que foi onde eu conheci Silvio de Abreu, onde essa porta se abriu para mim na Rede Globo ali, né? Depois disso eu voltei, fiz na Record a Escravizar, com o Erval, que foi outra escola. Eu aprendi muito a fazer televisão com o Erval, ali na luta com o Leôncio, ali, né? Na responsa de fazer, né? E voltei com o Silvio fazendo a Belíssima. Eu falo que eu roubei uma frase da Maria Adelaide Amaral. Eu acho que ela está entre as minhas autoras preferidas, assim. Né? Maravilhoso. E é uma mulher inteligente para você conversar, provocativa, né? Assim, sempre tem uma articulada, nervosa. Eu fiz uma vez uma matéria com ela no Todo Seu, né? Do Rony, né? Eu fazia crítica de TV lá e fazia umas matérias, né? E vamos fazer Maria Adelaide. A Maria Adelaide tem como mania sair daqui do Higienópolis, né? Da casa dela, e ela vai andando, vai até a Pinacoteca, né? E a gente só fez a Pinacoteca, porque ela falou, não, talvez... Mas ela parava no Cemitério da Consolação e ela sabe todas as obras de arte lá, e sabe a história de todo mundo. Incrível isso. Né? Incrível. E estão aí as minisséries dela, né? Assim, exato. O próprio Um Só Coração tiveram cenas, né, no mausoléu do Matarazzo, né, que são figuras emblemáticas aqui do nosso Cemitério da Consolação. Ela sempre fala assim, nada supera o talento humano. Ela fala assim, eu sou admiradora do talento humano. E realmente nada supera o talento humano, seja ele qual for, né? Nada... A gente montou, eu e a Regiane Alves, o Pra Tão Longo Amor da Maria Adelaide. E a gente fez uma primeira leitura para ela, para fazer. O texto já era um texto antigo dela, estava um pouco datado, algumas coisas precisavam ser ajustadas, não sei o que. A gente sentou, leu para ela e falou assim...
Acabou. Ela é de uma praticidade, a Maria Adelaide. Ela falou, eu sei o que eu tenho que fazer. Vocês me liguem amanhã, eu vou devolver esse texto com tudo o que precisa. No dia seguinte, ela devolveu o texto com todas as correções, com tudo o que precisava. A gente não precisou nem falar nada para ela. Ela ouvindo, ela já sacou tudo o que ela tinha que fazer e fez todas as mudanças. É muito demais. Muito Sou legal. fã da Maria Adelaide, sou fã do Alcides e sou fã de Silvio de Abreu. Muito. Assino embaixo. E novela? Você prefere fazer das 6, das 7 ou das 9? Ah, cara, eu gosto de trabalhar. Eu nunca fiz diferença da novela das 9, das 7, das 6. Nunca. Teve um momento em que as novelas das 6 estavam tão incríveis, assim, que estavam melhores do que as outras novelas. Geralmente elas são de época, né? Aquela coisa mais isso. temática. Aí tem momentos em que as novelas das 7 estão bombando, porque as pessoas estão querendo se divertir mais. Ou novelas das 9, que são hardcore no melhor sentido, né? Que eu acho que a gente gosta mais do assunto mais sério. Né? Mas a televisão me ensinou a ter o mesmo respeito pelas 7, pelas 6. E por uma minissérie, né? E pelas minisséries. Incrível. Porque né? eu tenho saudade, ninguém mais faz. A Globo não faz mais aquelas boas. Aquelas minisséries. produções incríveis, né? Verdade. Ó, teve, mas se pegar lá, tem A Muralha, aí tem Um Só Coração, tem a do JK, que é a Maria Adelaide. Incrível, Nossa, Maria eu amava Adelaide. Anos Rebeldes. Anos Dourados. Eu ainda sou mais Anos Dourados. Nossa, eu tenho O Casa das Sete Mulheres. Casa das Sete Mulheres, Você tem uma sequência de minisséries. Eu acho que eu fiz uma das últimas lá, que foi o Ligações Perigosas. Que fizeram uma série também, acho que de 10 capítulos. Do Ligações Perigosas. Faz lindo, cara, faz uma boa. qualidade. Nossa, Anos Rebeldes eu tenho box em CD. Tenho Anos Eu Rebeldes. tenho Um Só Coração, isso aí. Tenho. Estou na procura do vinil, que eu não acho esse vinil para comprar. Você sabe que essa foi Um Só Coração? Eu quero lembrar, não sei se foi Um Só Coração ou a seguinte. A Maria Adelaide conta que ela estava num táxi, né? E aí o taxista não sabia quem era ela, e aí começou a falar, ela falou, eu sou escritora e tal. E aí ele falou, mas olha, eu tô assistindo essa minissérie que tá passando na Globo, sensacional, conta a história. E aí ela falou, tá vendo como a história nossa vale, né? Assim, como você, como bom autor, busca algum elemento. Todo mundo acha a história, falar de história brasileira, coisa chata, é escola, não, você pode resgatar tudo isso e numa boa dramaturgia. Claro, como foi o Novo Mundo. Que era uma novela das 6, não era nem uma minissérie, mas era praticamente uma minissérie longa, né? Com essa qualidade. Que falava de uma época, mas que também cutucava muito a época presente. Sim, né? sim, também. Né? Escravizaura também, se você pegar, você fala assim, é uma novela de época, mas toda a questão que tem ali, né, da escravidão, de algumas relações, você traz para os dias atuais. Você consegue. Sem dúvida nenhuma. Tem um papel importante. Sim. Vamos pro nosso... Vamos, porque ele vai ser diferentoso. Eita, hoje. nossa. Vai ser diferentoso. Nós temos um quadro aqui, que é o seguinte, é o nosso bate-bola jogo rápido que chama Vai e Vem. A gente falaria, né, uma palavra, você daria uma outra palavra que vem à sua cabeça, só que vamos fazer uma versão diferentosa, vamos usar os seus dotes aí teatrais, de cenografia, de maquiagem, de visagismo. Imagens. Vamos lá. Primeira imagem. Vamos estudar essa imagem. A gente quer saber a sua opinião, o que você acha. Acho sensacional. Essa eu acho novela que a Tanara, foi belíssima. que é a figurinista disso. Acho que é a Tanara, não me lembro se era ela ou não. Mas o Luiz Fernando Carvalho é uma coisa impressionante com a estética, né? E essa novela foi uma coisa deslumbrante. Ela era por estações do ano, né? Sim, e totalmente lúdica, né? O cavalo. Papel, né? É de papel, é tão incrível. Olha aquilo. A Bruna Linsmeyer estava linda. E a Bruna pintou o cabelo realmente, ela estava de cabelo rosa mesmo. Não era, eu lembro de encontrar ela estava sempre de turbante. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não posso mostrar a cor do meu cabelo ainda no Estreou Novela. Nossa, que legal. Mas nem lá andando no Projac, nem... Não, ela entrava e saía, quando ele estava grávida, antes de estrear, ela entrava e saía de gorro na cabeça, cobrindo. Nossa, era muito lindo, muito bonito incrível, mesmo. Né? Você mudaria alguma coisa, Leopoldo? Não mudaria? Eu
eu acho nem que pensar, eu acho isso Aquela franja ali. aquela Lumbre. franja, tiraríamos essa franja, talvez. Olha, Maravilhoso. Irandir. Que ator, né? Atorzaço, Que né? ator, né? Putz. Aprovado, Leopoldo, Nossa, aprovou. super aprovado. Vamos para uma segunda imagem, vamos ver o que nos... Olha, que lindas já mudou as o mood, duas. já ficou aquela coisa mais, né, ó, mais séria. Que lindas duas, né? Que jovenzitas, olha. A Marina, ela fez belíssima. Ela tinha, sei lá, 9, 10. A gente fez belíssima. Falam que ela é muito disciplinada, né? Muito, Assim, muito. muito. Não entra Incrivelmente. pra brincar, ela trabalha, né? Ela trabalha, ela vai lá seriamente. Enfim. Eu fiz uma capa de revista com a Marina, que era... Eu trabalhava na Corpo a Corpo. Ela era assim, o que você pedia, ela fazia. Vamos lá, Marina, tá bom, subo. Desce ali, Marina, tá bom, desço. Ela era bem vai, assim, tudo. ela vai. E se eu não me engano, essa novela foi uma novela que pegou fogo no estúdio lá, né? Foi. Sim. Pegou. Quando eles estavam começando a gravar. E aí tiveram que refazer tudo que era do lado do meu navio. Você, como visagista, na hora que Maravilha, é ótimo. você monta aqui a personagem, todos os detalhes entram aqui. Você fala assim, putz, ela é ruiva, então vai para um figurino aqui, porque Com tem a certeza, você mocinha, pode tem ver. todo... Até porque você está falando de dois reinos diferentes aqui, né? Olha lá, vamos Então, aí estudar visagismo agora, hein? Mas Olha, aí você já vamos faz a lá leitura profundo. olhando, você já vai montando as figuras, né? que já é... Aquilo é um reino, isso é o outro, né? O fato dela ser morena e a outra ser ruiva, né? Que já puxa tudo para as cores quentes aqui, para as cores frias, enfim. Direção de e arte, você ela- sabe também sim, quanto é. a Bruna falou que ela tinha ela era Catarina, se eu não me engano. Acho que era Me lembro o Catarina. nome, né? É, a Catarina que a Bruna fazia. Ela falou que ela tinha que ser totalmente apática, falar pouco, sempre o baixo, mesmo tom. é. E aí é o que você falou mesmo, ela era bem fria, a Marina, ó, mais quentinha, é a mocinha, as cores. Olha aí, Valentim, visagismo. Tá vendo? Visagismo. Mas é isso tudo, aí, né, gente? é isso aí mesmo. As pessoas falam, o que é visagismo? Eu falei, isso. Né? É a leitura que você faz da estrutura do personagem, onde ele se insere. Isso tudo é visagismo, né? Então, aí, putz, é linda, Marina ruiva desse jeito. Coisa, né? Ela é belíssima. E esse Bruna é linda, esse cenário, essa se eu não me engano, é em um outro país. Não lembro. Aí isso É era da uma novela coisa real, mesmo? Tinha esse stock shot da novela, eu não me lembro. eu acho que tinha. Mas é que também hoje colocou aqui pra completar o mood, você né, pode mood. também montar o que você quiser, né? Com a inteligência artificial ali, né? Vai ali, você cria, Sem você pega um dúvida. pedacinho de cada país e Põe pronto. lá. Faz ali no Game of Thrones, né? É gravado isso, cada um olha pegando a um qualidade pedaço. disso, cara. Fala sério. Assim, Os cenários... É porque lá pegou Esse fogo, porque cenário- tinha muito fogo, né? Tinha muita tocha, tinha muita... Era fogo de verdade? Era tocha. Esse, pra por dar isso que pegou textura. fogo lá. Nossa, eu pensei que Esse fosse cenário uma coisa... foi, se eu não me engano, é esse mesmo, que era a igreja que tinha, né, uma igreja medieval, que foi a igreja usada no nossa novela Fuzue. Quando eu chego, que a Lília Cabral está casando com o Edson, que eu entro lá, era se eu não me engano, é esse cenário mesmo. Olha que foi só. montado. A gente A aproveitou igreja essa agora igreja. ficou fixa, não é? Que tem várias entradas, Tem uma fixa né? lá tem uma fixa na cidade cenográfica. E aí mais E essa não, daqui. essa era estúdio. Essa é uma igreja de estúdio. Maravilhosa. Então, aprovadíssimo. Super. Aprovadíssimo. Vamos para Super outra imagem. Temos Vamos lá. várias imagens aqui, várias Vamos lá. imagens. Olha, Essa era uma novela que eu era louco para fazer, Saramandaia. Eu me lembro tanto de quando eu vi, era uma coisa tão fantástica. Qual personagem na você minha gostaria de cabeça. ter feito nela? Sei, cara. Sei. O da formiga, o que voa, sei lá. A Vera tava impagável. Você sabe assim, que essa maravilhosa. roupa da Vera tem um ventilador de resfriamento Um ventilador interno na na roupa? Pra lá, o calor, Cara, a pra- cidade cenográfica, eu gravei dia da cidade cenográfica, eu olhava no meu celular, estava marcando 51 graus. Nossa. Rio de Imagino Janeiro, com toda aquela Rio roupa de de Janeiro, época. já lá pro fundo, né? Pro Jacarepaguá, né? O Lá- vento da pedra, que vem o sol o dia inteiro na pedra, vai bater naquele vento, desce ali, quente. Cara, mas provavelmente é de espuma essa roupa dela, de material, será? latex, Eu lembro até que eu vi, eu acho que não foi vídeo show, acho que foi fantástico que eles mostraram, porque ainda tinha que botar um caninho às vezes, ventilar, né? Pra pra ventilar. refrescar. A gente olha aqui, ó, tudo lindo, maravilhoso. E uma caracterização dessa Agora, da Vera, assim, nossa, quanto Saramandaia. tempo? Pensa, nossa, isso devia levar, sei lá, 3 horas. É, pelo aqui, ó, menos. isso aqui porque tem tudo prótese. A roupa, tudo né? bem, é uma roupa pronta que você veste, mas
Vamos Mexe na citar aí mão. uma novela que eu também preciso. Acho que era não Denise assisti essa Saraceni versão também. de Salamandaia e não assisti a versão antiga. Tá aí uma da minha listinha. E eu vejo todas, hein? veja. Saramandaia, Eu vejo todas. Saramandaia Tá aí acho que foi na das novelas que listinha. mais marcou na minha... no imaginário, assim. a primeira versão, né? Eu lembro que eu era moleque, eu me sentia adulto porque assistia Saramandaia. É, e o Bem porque Amado, eram as duas. A Dona nossa, Redonda era... O Ilza Ilza Carla. Carla. Beijo da Carla. O fato dela explodir, né? Assim, Era totalmente lúdico também, João né? Gibão. Era, enfim, E é engraçado que a primeira versão de Saramandaia, ela acontece num momento que aí você fala assim, olha como a genialidade, né? Você é tanta censura, não pode falar uma coisa, aí você traz no mundo lúdico e conta E fala sobre tudo, né? Sobre tudo. E o visagismo também vai tanto... Eu tava olhando, assim, nos detalhes mesmo. A bolsa dela é um cookie. É um cookie. O anel aqui. O anel é um docinho. O cinto da é roupa, incrível, né? é O colar maravilhoso. de argola. tudo Aprovadíssimo. incrível. Nossa. Aprovadíssimo. Eu não sei quem também. foi. Ah, deve ter sido a Gogóia que fez esse figurino. Inclusive de todos os personagens, né? Era muito assim estudado. Elaboradíssimo, né? Cada Elaboradíssimo. personagem é uma obra de arte. Do Matheus ao cabelinho, tudo é colocado Grande ator, só tem certinho. ator maravilhoso, né? Maravilhoso. E a Globo, ela tem um pessoal, né, assim, para figurino, para caracterização, para que eles trabalham, assim, eles estudam. A Maravilhoso. primeira vez que eu entrei na sala de costura, li aquilo e falei, gente, não é possível. 40 pessoas costurando ali, fazendo tudo de época, e não só de uma novela, de várias novelas ao mesmo tempo, né? E os figurinos, eles ficam todos arquivados, assim, arquivados mesmo? Acervo. Gente, é muita Acervo. coisa. E é acervo reaproveitado, deve ser, muita coisa, gigantesco, Muita coisa. né? Cenário, então, super reaproveitado, tudo. Você tem um galpão gigante com todos os móveis de época, por época, ou mesmo os figurinos. Lembra uma época que tinha as novelas do Silvio de Abreu? O Silvio adora uma escadaria, né? Toda, né? Adoro. Jorge Fernando também era outro que gostava de escadaria. Adora. E ele sempre tinha a mesma escada, que vinha aqui assim e descia, né? Vinha Tipo fora. a casa da... Um Y. Da Ele próxima adorava, vítima tinha a é. escada que descia. Então você Isso sempre vai veio, ver. isso veio da revista, né? Veio da revista. Do Silvio veio do teatro da revista. Do teatro de revista. Aprovadíssimo, Saramandaia. Também, Com muito. certeza. Eu vou rever Saramandaia, viu? Preciso Vou rever muito as assistir duas Saramandaia. versões. Eu não Reveja. vi porque eu trabalhava à noite Tinha- no jornal. Eu não, Essa não era, consegui tinha ver. outra onda, era mais brilhante, mais divertida, e a outra era mais... O realismo fantástico era mais... Tinha uma mágica, porque a gente não tinha recurso, né, naquela época. A maneira como faz o cara voar, a Dona Redonda explodir. É sensacional, né? Maravilhoso. Vamos ver a próxima imagem. Olha aí, essa lindo, as é Five. As Five. É. E aí, Leopoldo, vem muito naquela coisa assim do tipo, é um realismo e parece que é fácil produzir ou você caracterizar as meninas. É muito difícil também, É né? difícil, de não você é fácil, não. ler cada uma É delas difícil. de uma coisa, sei lá, contemporânea mais Claro. fácil do que algo mais lúdico. E não Sim. é, né? É muito mais difícil. É difícil Então, também. o contemporâneo tem esse... A gente tem esse... O contemporâneo é muito acessível a todos nós. Então, assim, a leitura tem que ser muito mais dada, porque como o de época a gente tem uma distância, tudo que você propuser vai ser aceito de alguma maneira, porque você não tem esse conhecimento. Quando é no contemporâneo, você tem esse conhecimento, você quer ver ele acontecer ali, o seu conhecimento acontecendo aqui, né? Então essa Exatamente. leitura é muito mais difícil. E o eu moderno, eu também, Eu nossa, acho. a Daphne maravilhosa que ela tá fazendo a Lupita, A em Família Daphne é a Tudo, coisa que ela mais tá linda, arrasando. A Ana também, nós sou apaixonado, assim, por elas. Interessante como a gente tem uma geração nova ali, né? Que Elas são muito talentosa, né? Nossa, essas sem dúvida cinco nenhuma. são incríveis, assim, E a incríveis. Daphne é uma menina que eu conheço do teatro. Ela apareceu criança, né? Já era uma mulher e sempre parecendo criança. É uma grande atriz, né? Nossa, ela tá arrasando em Família Tudo também. Aprovado também? Aprovadíssimo. Com certeza aprovado. Vamos para a nossa Gente, que legal isso, próxima hein? imagem. Olha, cara, Juliana Jacutinga. sabe que eu nunca tinha visto de perto isso? Cara, que louco, né? eu acho que a Juliana, quando ela não tem que fazer mulherão, ela
Profunda. Profunda, né? Eu também acho. A Jacutinga, Eu também porque ela é mulherão também, né? Mas Sem quando dúvida. ela É um né? mulherão. Ela não precisa fazer esforço. Não precisa fazer, Exatamente. Mas quando ela traz aqui, né? Cara, eu nunca ela tinha visto de perto isso. Olha, que puta caracterização. tem 2 momentos de renascer com... Parece que eu falo assim, olha como é o trabalho do... E é óbvio que tem toda a equipe ali, né? Que a gente acaba vendo o ator, né? Mas você tem toda a marcação, você tem... Que é a despedida dela e do Norberto, que aí tá ela e o Matheus, que não tem fala quase, né? Porque ela olhando pela janela, relembrando o passado, porque ela vai embora, ela tá falando só no olhar. E aí os dois dançam ali, uma cena de 9 minutos. Que lindo. Né? Que é pura poesia. E quando ela vai sair, que ela tá no caminhãozinho, é tudo no retrovisor. Que lindo. Tá? E eu falei, aquilo deve ter dado um trabalho, né? Porque ela tem que estar muito concentrada, a câmera não pode tremer, aquilo tem que ser cinematográfico. Vocês, atores, é isso que eu falo, assim, é isso que a gente gosta de aplaudir, né? Pode crer. Porque aonde onde vocês chegam no detalhe, né? E ficou... Olha as ruguinhas. A única coisa que rolou muito com a Juliana, assim, foi aquela coisa do tipo, pegar uma atriz mais velha pra fazer a Jacutinga mais velha ou envelhecer a atriz. O que você acha disso? Eu acho que quando você tem uma distância muito grande, usar outros atores, eu acho que é super ok, ator mais novo, ator mais velho. Quando não é uma distância muito grande, isso é incrível. Sim, e ela não A qualidade disso é incrível. A Jacutinga, ela não ia ser tão mais velha mesmo, né, Vanucci? Da Juliana pra envelhecer, pra ela ficar velha. Não. Também não lembro agora quanto que era... Mas enfim, eu também não lembro. Eu fiz o Passa ali uns 15 anos. 15 anos. Tem uns 15 anos. Ela envelhece 15 anos. Né? Que é mais ou menos a idade. Não, até menos, não é? Porque é menos, porque é quando ela vai embora depois da morte da Maria. Que estão com uns 8 anos, né? É mais ou menos isso. Então não poderia colocar uma atriz, realmente, né? Mudar e na primeira fase foi a própria Fernanda que fez isso, né? Então foi, lembro. Isso é mesmo. Lembro. Juliana maravilhosa. Que antes da gente ir para a próxima, eu acho que isso traz um pouquinho com o que você fez com Escravizaura ali, né? É muito complicado, assim. Talvez não vocês lidem melhor com isso, mas você tem papéis emblemáticos, né? Que você fala assim, pô, ela tá fazendo um papel que era da Fernanda, você é do Rubens de Falco, que assim, eu imagino que tá nesse lugar também aumenta a responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Eu tive a felicidade de estar com o Rubens e do Erval ser um cara que olhou para mim e falou assim, eu gravei a primeira cena, nunca mais eu vou esquecer isso na minha vida. Eu gravei a primeira cena, a gente estava saindo, eu tinha dormido no albergue com outras mulheres, e tô saindo e meu pai tá na porta me esperando, uma chagada para me dar um esporro. Eu gravei a primeira cena, eu olhei e falei assim, nunca mais ouça ninguém. Você vai fazer esse personagem do jeito que você fez aqui agora, a novela inteira. Se alguém te disser alguma coisa, não ouça. E ele me deu total liberdade, o Erval. Então, assim, foi um prazer fazer. E o Rubens olhava e falava assim, não tenha medo de ser mau e seja muito sedutor. O resto deixa que acontece. Qual é a única coisa que ele falou pra mim? E a coisa andou. É isso. Juliana maravilhosa. Eu ia falar do Pantanal. O personagem que eu fiz era um cara bem mais velho, que usava bengala, tinha uma caracterização, não era esse tipo de caracterização, era uma coisa muito natural, mas eu era um cara bem mais velho. Então, buscar esse estado pro personagem é muito gostoso. Cenas que eu nunca mais vou esquecer. Ele no quarto conversando com as filhas, ou ele e o neto jogando, e ele tem um infarto e morre jogando junto com o neto. Uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi a coisa mais linda de gravar. O menino é uma coisa, e a gente rolou numa brincadeira ali, jogando, eu ensinando ele a jogar pôquer, e o cara infarta e morre na frente do neto.
Maravilhosa. E assim, e não é só envelhecer na maquiagem, ela mudou totalmente. Isso, a cara dela, né? Você pegava a jaquetinha que era mais olha o olhar, jeito dela, né? até o ombro dela, é aquela coisa tipo, envelheceu 8 ali anos, 10 anos, tal, ela envelheceu com o corpo. Maravilhosa, maravilhosa. Mas falando de mulherão, até em Pedaço de Mim, ela é o mulherão da Netflix, né, da Juliana. Nossa, é fenomenal. Ela é um mulherão, mas ela você não vê... Ela sofre o tempo todo. Exatamente, Né? você vê aquele... Ela sofre o tempo todo. Exatamente. Aprovadíssima também. Super. Todas aprovadas eram essas nossas 5 imagens do nosso Vai Cara, Vem. que incrível isso aí. Muito legal, cara. Maravilhoso. A gente fala que esse nosso Vai Vem é o nosso momento Marília Gabriela. Exatamente. Quando ela faz uma palavra, responda. Não, Leopoldo, vamos usar esse talento de visagismo e vamos explorar isso. E agora a gente tem domingo agora, né? Nosso programa, Boa Noite Não Gosto Que Fala, mas é um programa gravado. É gravado. Não podemos falar, mas é um programa gravado. Domingo eu vou até o Banco do Brasil assistir Sangue. O que eu vou encontrar lá? Eu ia semana passada, mas eu não consegui. Mais conhecido como ontem, né? Não consegui devido ao atraso dessa pessoa aqui que vos fala, não consegui. Mas vou domingão lá. O que eu espero de Sangue? Olha, Sangue é um trabalho incrível que o Kiko Marx, que é um cara que é um dramaturgo, ator, diretor, ele tem uma companhia aqui chamada Velha Companhia, ele desenvolve um trabalho incrível. E a história do Sangue é uma história que aconteceu e que ele fabulou em cima de uma história real. Ele não é um docudrama, mas ele é uma história que aconteceu e que ele desdobrou isso em outros lugares. Né? Então é uma história que acontece no teatro. Uma proibição de uma montagem. E o que está por trás da proibição dessa montagem por franceses e brasileiros. Né, o que vem atrás disso, né, aonde está sangrando nessa história. Né, é um trabalho do Kiko incrível, com um elenco bárbaro, Mahade Katz, que é um ator espetacular, a gente tem muita vontade de trabalhar com ele, estou tendo essa experiência, o próprio Kiko, o Rogério Brito, a gente fez Fuzue, ele era o delegado de Fuzue, e a Carol Gonzalez, que o projeto é dela, foi com ela que aconteceu essa história, e o projeto é dela. Então, assim, é um espetáculo que, a partir do nosso microcosmo lá do teatro, estamos falando sobre questões muito profundas a todos nós, né? Está sempre lá, quinta e sexta, 7 horas, sábado e domingo às 5 da tarde. Às 5 da tarde, horário bom. O Banco do Brasil tem aquele sistema de van, né? Você para ali, você estaciona, ou você vai a pé, ou você vem de bicicleta, ou como você quiser até o edifício Os Arvos, e lá sai uma van que te deixa na porta do Banco do Brasil e depois para sair você volta. Ou vai a pé. Eu às vezes vou a pé, gosto de andar a pé, mas às vezes está perigoso, a pessoa não quer, está sozinha, pega a van. Vai lá, a van te deixa na porta e te traz de volta. E o Banco do Brasil é um lugar sempre com, além do teatro, exposições incríveis, mostras de cinema, café, o próprio prédio, que é um deslumbre. Maravilhoso. É um lugar incrível para se estar. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você como ator. Diga lá. Na frente de um ator, como que... Diga lá. Me diga, o olhar do ator pro ator. Como assim? Mas o que você quer que eu diga? Não é pra você, um ator, olhar um ator contando tudo isso pra mim, gente. Vanucci, é uma aula. Eu falei pro Leopoldo que quase ele foi meu professor no Célia Helena. Foi por pouco, assim, não, por pouco. Não, por pouco não, por bastante, né? Você deu aula lá até quando? Putz, sei lá, até começo dos anos 90. Ah, tá, não, eu me formei agora em 2017. Fiz um pouquinho, enfim, um pouquinho mais recente. Mas é muito incrível, e o ator, ele fala muito com o olho, né? E conversar com uma pessoa que é de arte, que estudou arte, que viveu arte, eu não consigo te ver realmente como uma outra coisa. Porque ator, tem muito aquela coisa, sabe, do plano B? Que você estava falando, o Vanucci falou assim, quando você foi fazer teatro, você trabalhava lá com publicidade, mas era arte, você fazia arte. E ator fala que tem muito plano B, então tem muito ator, amigo meu, que é advogado, que faz outra coisa e tal, mas você respira arte, conversar com uma pessoa que fala de arte, que é artista de verdade, para mim, Vanucci, olhando nos olhos de Leopoldo, é uma
aula e eu me sinto honrado. de estar que nessa isso. mesa. Eu tô aqui prazer. tendo uma grande aula. É uma grande imagina. aula, é uma grande E olha, eu aula. vou te falar, essa questão toda de... Enfim, meu contrato encerrou com a Globo em 22, eu fiz uma série, imediatamente eu voltei e fiz a outra novela Fuzuê, já por obra. Eu saí do Fuzuê, fiz um filme, um longa, eu agora saí do longa e vim para peça. Então, assim, a gente trabalha. Sim, muito. A gente trabalha, cara, tem hora que eu falo assim, Jesus, eu preciso parar um pouco e respirar. Então, quando eu estou em cartaz no teatro, que já é um trampo sobre-humano, ensaiar uma peça, levar uma peça em cartaz e tudo, eu me sinto com tempo quando eu estou só fazendo teatro. Então, assim, eu adoro cozinhar, eu já passei o dia cozinhando, a comida da semana, aí meu filho mora aqui perto, eu faço para ele também. Então, assim, tem uma onda da vida, né, que a gente tem vida. Né? Eu que vou no supermercado fazer compra, eu que cozinho na minha casa. Né? Então, assim, tem... Qual que é a sua especialidade ali no fogão? Eu sou bom no forno. Assados, Eu assim, sou muito bom no forno, assim. Então eu faço carne cozida, mas no forno, panelona de ferro tampada, assim, gosto, fica lá 2, 3 horas. Nossa, você é Masterchef. Não, A minha eu sou especialidade, chefe, eu não. faço um miojo com requeijão, que olha, fica uma delícia. Eu sou Maravilhoso. xereta, eu fico fuçando. Eu tô minha aprendendo, vida- eu tô aprendendo. Esse final de semana eu fiz uma carne que era para 1 hora na panela de pressão para desfiar na colher. Foi 1 hora, aí voltou para PhD. panela de pressão mais meia Mais meia hora, aí hora, voltou mais meia cozinhar hora. é isso aí. PhD. Cozinhar é isso aí. É difícil, é show. experimentar. Mas ficou bom. Ficou bom. Eu gosto de... Eu acho que cozinhar tem uma onda legal de você dar prazer, né? Sim, Dar prazer é uma maneira de você dar prazer para os outros, assim, né? De relaxar, né? Quando você tá ali, Você fica focado naquilo, né? é outro, você tá em outro mundo, né? É outro, Toma outro. um negocinho Vai um junto. vinhozinho junto, uma cervejinha uma junto, cervejinha. dependendo do que vai combinar. Eu já tentei, Um bom mas... papo. Isso. Quando eu mudei para cá, para esse apartamento onde eu moro aqui, eu abri tudo. Eu falei, não, vou abrir tudo, eu quero a minha cozinha ligada na sala para eu poder estar junto com todo mundo, porque eu adoro cozinhar, mas adoro estar junto com todo mundo. Fiz isso também. Fui tá vendo? abrindo. para isso, para poder ficar lá. Para poder estar conversando. junto. Não é gostoso? Mas cara? é gostoso. Uma delícia, né? Invejável, eu já tentei, mas acho que... Rolou. Não rolou, não rolou. Já desenho. Não, já, dá né? pra fazer, dá pra sei fazer, lá, dá, porque eu dá. faço umas aulinhas, aí eu consigo Vou fazer. contar uma sabe? curiosidade para Brigadeiro, vocês. meu brigadeiro, até meu brigadeiro queima. Brigadeiro, Vou contar uma curiosidade. Eu amo planta. Eu tenho um jardim que eu cuido dele há muito tempo. Eu estudei muito, então assim, eu tenho plantas que eu procrio, Vitória Régia, Sol da Bolívia, tem algumas árvores específicas que a gente tem no jardim e que eu aprendi a cuidar delas e a procriar. Então, assim, se quer me ver feliz, me larga cuidando de planta. O jardim do meu prédio fui eu que fiz. Caramba, que demais. Não que sou demais. paisagista, tem nada a ver, mas eu gosto de fuçar. Eu me identifiquei. Eu não tenho dedo verde. A minha plantinha de vez em quando sobra. Mas eu aprendi com meu pai que não pode deixar a planta morrer. Né? Então tem que eu vou lá, batalha por cuido, ela, lute por e ela. acho que tem que sempre ter uma plantinha em casa. Mas cara, eu já total. salvei uma samambaia da minha mãe. E olha que minha mãe, ela gosta de jardim. Tava lá, ela falou, essa samambaia morreu. Eu falei, não, morreu. Aí eu fui lá, tem que conversar, não tem também? Tem. Conversei com a planta. A samambaia tá linda. Linda. Ó, a autoria Tá minha. vendo? A autoria minha. Tenho Consegue chance pra cozinhar. fazer um brigadeiro sem queimar, então. talvez também? Consegue. Foi sensacional. Cara, prazer sensacional. estar aqui conversando com Sensacional. vocês. Foi Prazer. maravilhoso mesmo, mas o Leopoldo não vai embora sem antes... Que você, em qualquer canto, você tá numa festa, você tá na tua casa, você tá na casa do... Você tá no teatro, você não vai embora sem antes... O que você faz? Qual que é o seu ritual para sair de algum lugar? Para sair de algum lugar? Para ir embora. Pô, para ir embora, cara? Eu, por exemplo, A não gente fez vou... uma pressão agora, né? Vanucci? Não, Assim, ó. A gente fez uma pressão. Eu, por exemplo, eu não vou embora sem antes me despedir de todo mundo Sim, e sem tal. dúvida nenhuma, mas eu acho que é curioso, quando eu cheguei, eu fiz questão de saber o nome de todo mundo. Eu lembro do Tony na televisão, a gente gravando, ele sabia o nome de todo mundo. Passava o cara do carrinho, veio o cara do café, passava o segurança, ele sabia o nome de todo mundo. Eu falei, Tony, como você sabe o nome de todo mundo? Ele falou, Léo, é um exercício meu, assim, que eu
eu aprendi trabalhando. Né? Então, quando eu conheço o Jorge, você... Nossa, bonita sua camisa, Jorge. Jorge, você desenha. E pronto, já ficou o nome. Já ficou o nome. Sim. Entende? Isso aí é Boa, um boa exercício, não é legal? Sim. E eu tenho muita dificuldade com o nome. Então era uma coisa que ficava bitolando na minha cabeça. Então hoje eu tenho esse exercício de tentar Ana... Rogério Rodrigues. Gustavo. Essa é a melhor de três. Jorge, Calma. Mas então, por isso que eu me cobro, por exemplo, isso é uma das coisas. Quando eu chego, mais do que quando eu vou sair, né, sei lá, é uma mania de tentar aprender o nome das pessoas, porque é horrível. Você encontra as pessoas e fala, meu Deus, o nome, de onde vem? Nossa, é horrível. Eu fico esperando a pessoa, sabe quando você tá conversando, a pessoa fala assim, então aí eu entrei no lugar e falei, Jorge, você tem que entrar. Eu falo, Jorge. Essa questão de... Ou se não, você já dá uma deixa. Ou se eu fazer o íntimo. Eu não lembro seu nome, eu falo assim, acho que ele chama Roberto. Eu falo, Rô. Aí eu acho que por um apelido. Né? Mas eu errei o nome e o apelido. Mas essa questão do ir embora, eu acho que o fato de sermos pessoas mais conhecidas publicamente, tudo, as pessoas sempre esperam alguma coisa de você. Né? Então, assim, eu tento, eu gostando ou não gostando da situação em que eu me encontro, eu tento, de alguma maneira, deixar claro que eu estou aqui, que eu vim por vontade, que eu estou feliz de te encontrar, independentemente, sei lá, fui ver um espetáculo que não me agradou muito, ou, sei lá, uma festa que não tá bacana, eu quero ir embora, né? Fico no tubo, mas eu faço questão de mostrar, vim, gosto, prazer, tô aqui, olhando no olho, tentando chamar pelo nome, né? Eu acho que isso é um esforço. Sim. Mais uma aula, Vanucci. Mais uma aula, tá vendo? Agradecer o Leopoldo mais uma vez. Muito obrigado. A você, meu parceiro. E a todo mundo que acompanhou a gente pelo YouTube e Spotify. Spotify, você pode ouvir todas as nossas conversas. Ó, pode estar lá fazendo uma... Na hora que você estiver no seu jardim, arrumando as plantinhas ali, ó. Fonezinho. Eu lá fazendo o meu miojo com requeijão. É isso. Comigo, né? Pra poder aproveitar esse tempo ouvindo coisas interessantes. E na semana que vem estaremos aqui de novo. Sempre. Pode chegar. Pode chegar. Bem mesmo. É muito legal estar aqui. Até mais, gente.